Então, pois bem, vamos começar. Vamos pedir ao Senhor que nesta hora, eu já vou dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que aqui estamos à vontade. Você pode ficar à vontade, lance sua pergunta. Na hora que você quiser, a equipe vai estar aqui atenta para acolher a sua pergunta. E aí a gente vai nessa dinâmica partilhando. Então, possa ficar à vontade para contribuir, para partilhar, para fazer nesta noite de formação, uma noite de aprendizado para cada um de nós a respeito da prática do dízimo. Vamos lá. De acordo com a evangelização, a proposta da Arquidiocese do triênio 2019-2023, quadriênio, segundo as diretrizes da nova evangelização da Igreja, a Arquidiocese nos faz uma proposta, nos dá um segmento a seguir a respeito do dízimo, sobre este tema também, celebrar, evangelizar e partilhar sobre os pilares da nova evangelização, o pilar do pão, o pilar da palavra, o pilar da missão e o pilar da caridade. Vê que nós, unidos também com o Nordeste, Regional Nordeste 3, da nossa igreja, CNBB Nordeste 3, estamos empenhados e em sintonia, em união com essa nova dinâmica de motivação para o dízimo. Então, hoje vamos refletir sobre a prática do dízimo. A parte prática, o que é o dízimo, sobre aquilo que o que compõe o dízimo. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida e a gente, embora tenha trabalhado tanto tempo ou ouvido bastante tempo, mas a gente ainda se pergunta: o dízimo é realmente dinheiro? É dar dinheiro ou é evangelizar? Aí a gente vai ver que são os dois. Primeiramente, é evangelizar. O dízimo tem a sua finalidade, a evangelização. E, consequente, financeiramente, o dinheiro, aquilo que nós, com o coração movido pela gratidão, movido pela graça de Deus, nos faz ajudar a nossa comunidade, fazer com que a nossa comunidade cresça naquilo que é necessário materialmente, nos bens que precisam e que necessitam para uma comunidade crescer. Pode passar. Então, o que é o dízimo? É uma pergunta, é um questionamento, muitas vezes é uma dúvida, mas a primeira coisa que devemos e se deve entender que o dízimo não é uma campanha financeira. Ele é uma opção pastoral. É uma forma de evangelização. É uma pastoral que, através do seu coração, através da gratidão do seu povo, faz com que o povo evangelize através desta pastoral. O nosso maior desafio talvez seja esclarecer isso. Quantos e quantas vezes nós da pastoral, você, agente da pastoral, tem sido desafiado a levar o povo de Deus a entender o que é o dízimo. Talvez até você mesmo, como um agente de pastoral, empenhado nessa evangelização através do dízimo, se pergunta muitas vezes: o dízimo é dinheiro ou não? É claro, e a gente aqui dá para entender claramente que ela não é uma campanha financeira. A gente trabalha no dízimo, não falamos, e não é o objetivo da igreja, o objetivo da pastoral, fazer com que uma campanha de agarinhar fundos, embora, como eu disse no início, e tem um livro, que até a autoria de Dom Murilo, nosso bispo emérito aqui da Arquidiocese, ele vai dizer, o dízimo, o tema é o dízimo e sua proposta bíblica. Vai dizer, logo no início do livro, dizendo que a finalidade primeira do dízimo é evangelizar. Agora, segundo, e depois, consequentemente, é o material, o físico, os recursos que, através da evangelização, através de uma consciência, de uma conscientização, de uma motivação para cada paroquiano, os recursos financeiros vêm, mas não é objetivo primeiro a campanha financeira, porque ela não faz parte deste dízimo, não faz parte desta temática, não faz parte dessa proposta que é o dízimo, que é uma proposta bíblica. Pode passar. O dízimo na vida do católico.
Nós sabemos que o bíblico o dízimo é bíblico. O dízimo não é invenção da igreja, o dízimo não é invenção do Papa, do bispo, enfim, o dízimo é bíblico. Então, o dízimo na vida do católico, você pode ver que o dízimo na realidade não é uma imposição, uma invenção humana, mas é um pedido como exigência divina. Se a gente vai ver mais para abaixo depois dos slides, que tudo começou lá no Antigo Testamento, quando os filhos de Israel eram obrigados, eu digo obrigado porque Deus conscientizou a cada tribo de Israel a fazer a sua doação, a tirar parte dos seus tributos, de seus produtos, até mesmo agrícola, para sustentar uma outra parte da tribo. Então, nos tempos do Antigo Testamento, e aqui já está, na lei de Moisés prescrevia o pagamento, era obrigatório. Então, se nós entendermos a partir do Antigo Testamento como Deus assim estipulou, como Deus propôs aos filhos de Israel, ao povo da primeira aliança, esse tributo, esse compromisso com o outro, esse compromisso com o irmão, essa prática. Por isso, Deus levava, através de Moisés, o povo a se comprometer com a prática da doação, com a prática da devolução, com a prática daquilo que eles produziam, daquilo que eles tinham, fazer com que os outros que não tinham acesso, que não tinham, ou na verdade, a tribo de Levi, fazer com que essa tribo, esses povos que eram destinados à liturgia, ao serviço do templo, pudesse também ter seu alimento através da contribuição dos outros irmãos. Pode passar. Então, a palavra dízimo significa 10ª parte. E a sua origem está nos 10% mesmo. Porque muitas vezes a gente pergunta, e aí, eu contribuo como? E na prática mesmo, o que é o dízimo? Na prática, o que é devolver o dízimo? É quanto do meu salário? É quanto eu tenho que tirar por mês, por semana? Porque o dízimo é sistemático e periódico, tem gente que recebe mensal, tem gente que recebe semanal, tem gente que recebe quinzenal. O importante é que daquela parte que você recebe, você tire e tenha um compromisso com o dízimo, para o dízimo. Então, 10ª parte, não importa. Saiu o dízimo, significa 10ª parte, por isso é 10%. Termologicamente falando, os judeus davam de tudo o que colhiam da terra com seu trabalho. Também hoje todos nós, povo católico, a nossa igreja, somos convidados a oferecer de fato a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. De certo, mas isso não é preceito, ou seja, não é uma obrigação. Eu tenho que tirar, eu ganho 10 mil reais, eu tenho que tirar 10% de 10 mil, logo eu tenho que dar meu dízimo de R$1.000. Não, mas a gente vai, segundo a igreja não estipula, não obriga, por isso não é preceito, a igreja não obriga que você seja matematicamente 10%, mas que o seu coração esteja aberto à conversão, à conscientização, aquilo que você sabe, aquilo que você deve, aquilo que você entende que tem que ser grato a Deus pela sua vida, grato a Deus pelo aquilo que Ele te deu, grato a Deus pelo aquilo que você está tendo direito. O importante é entender que o dízimo não é esmola. Não é esmola. Deus, que jamais nos priva da nossa liberdade, merece a doação feita com alegria. São Paulo vai dizer, e a gente vai ver no final, eu coloquei lá no capítulo 9 da 2ª carta aos Coríntios, que ele diz, cada um dê conforme o seu coração. É a abertura do seu coração que vai fazer o dízimo do Senhor, o dízimo para a comunidade, o dízimo para a necessidade dos irmãos e da sua comunidade de fé. Então, o que é doado de boa vontade faz bem a quem dá e a quem recebe. Imagine a gente numa comunidade
toda limpa, numa comunidade bem arejada, numa comunidade bem iluminada, agora como aqui no tempo de pandemia, uma comunidade que através da rede social, o equipamento, veja o estúdio que nós estamos gravando, tudo faz parte da contribuição do dízimo, para que você na sua casa, para que você aonde você estiver, você possa ter acesso a comungar da fé, a comungar daquilo que a igreja lhe propõe como evangelização. Porque o dízimo é primeiramente uma proposta evangélica, uma proposta de missão evangelizadora, como nos alerta a CNBB, a Igreja do Brasil, estudando os 4 pilares das diretrizes para a nova evangelização. Pode passar. O dízimo cristão só tem sentido quando comunitário e em função da comunidade. No documento 106 da CNBB, tenho até aqui também, trouxe para nos lembrar, 106 da CNBB, vai dizer que o dízimo é cristão e só tem sentido na comunidade e para a comunidade. Nada que extrapole essa realidade de pastoral. Ou seja, a função comunitária da comunidade paroquial, o dízimo, onde ele apresenta, onde ele vive as realidades da comunidade, ele vai fazer parte dessa comunidade, onde toda a comunidade vai ter sentido, diz o documento, de pertença, aonde eu, contribuindo com o meu dízimo, faço parte desta igreja e posso, cada domingo, cada celebração dominical de modo especial, chegando na minha comunidade, eu faço ter o sentido, o meu coração logo desperta para essa pertença. Eu pertenço a essa comunidade. Por quê? Porque o dízimo me faz sentir-se paróquia. O dízimo me faz sentir comunidade, porque a comunidade, vai dizer o documento, é formada por pessoas com suas realidades, com suas dificuldades, com suas, vamos dizer assim, com suas fraquezas, com suas realidades pessoais. Cada irmão, cada irmã é formado, e cada comunidade é formado de pessoa. Eu, você, cada um de nós que formamos a comunidade temos sentimentos, temos dores, temos fraquezas, temos realidades da nossa vida. Por isso a comunidade é formada por pessoa. E o dízimo que é parte integral desta comunidade, faz com que as pessoas se sintam fazendo parte dela, fazendo parte e vivendo a fé, vivendo as realidades daquela comunidade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos bem isso, que a comunidade de fé era uma só fé e uma só alma. A comunidade caminhava como que fosse uma só pessoa, uma só fé, que elas já viviam, tudo que se passava entre eles eram partilhados, eram vividos entre todos. Por isso, a pastoral do dízimo é chamado a ser essa nova comunidade, a comunidade nascente dos Atos dos Apóstolos. Fazer com que através do seu dízimo, através da vivência de fé, da realidade que o seu coração oferece ao outro, essa comunidade viva essa experiência de Deus, essa experiência que o Senhor nos propõe. Pode passar. Você, meu irmão, como eu disse no início, pode ficar à vontade para partilhar. A equipe da Pascom está aqui, da paróquia, para acolher a sua pergunta, a sua forma, aquilo que você quer partilhar, que você quer falar, para que nós possamos contribuir nesta noite. Então, o dízimo é uma doação regular, é proporcional aos rendimentos do fiel. Nós, fiel católico, você que faz parte dessa comunidade, você que faz parte da vida da igreja, é chamado através do seu dízimo, através da sua doação, através do seu coração, sobretudo, a ser proporcional com aquilo que é necessidade da comunidade. Nós contribuímos e arcamos com a necessidade não só física,
mas material também da nossa comunidade, sobretudo a espiritual. Hoje, que todo batizado deve assumir, é antes de tudo uma grande graça, pois é uma forma concreta que o cristão tem para manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao próximo. Já que por meio da igreja, dele que a igreja se mantém em atividade. Veja o que é que o seu dízimo faz. Veja que na prática de ser dizimista, na prática de ser um agente da pastoral do dízimo também, que consequentemente é dizimista, você faz com que a fé seja manifestada. O seu irmão, o amor ao próximo possa ser por meio dele, através da igreja. E o dízimo propõe essa fé. O dízimo propõe essa experiência de amor a Deus e ao irmão. Não tem outra questão, não tem outra coisa quando se fala, eu quero evangelizar, eu dou meu dízimo, eu apresento, devolvo, ou como é que se diz, em tantas línguas, né? Devolvo, dou o meu dízimo para isso aqui, para a evangelização, para que meu irmão, eu possa expressar o amor de Deus através da minha manifestação de fé no meu irmão. Então o dízimo sustenta nossos trabalhos de evangelização e realiza muitas obras de caridade e assistência aos menos favorecidos. Veja quanto você contribui, quanto você faz com que aquilo que você na prática é realizado através do dízimo. Pelo dízimo, podemos viver as 3 virtudes mais importantes para todo cristão. Sabemos que todo cristão, ao ser batizado, recebe de Deus as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança, o amor, caridade. Né? São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Aqui a gente recebe de Deus essas 3 virtudes: fé, esperança e a caridade, que é o amor, aquilo que nos leva mais perto de Deus. O dízimo é um compromisso. Não posso ser dizimista sem compromisso. Não posso ser dizimista só por ser. Eu dou meu dinheiro e não quero mais saber de nada. Eu todo mês, ou toda semana, ou toda quinzena, conforme os meus ganhos, conforme é o meu rendimento, eu dou meu dízimo lá, pago meu dízimo, como a gente chama muitas vezes, mas o documento 106 nos chama também a dizer que eu partilho, eu contribuo. Então é uma contribuição, é uma partilha. Mas você pode dizer que paga, você pode dizer que devolve, você pode dizer que dá. O importante é que você tenha um compromisso de fé. Eu faço parte desta comunidade. Então, a minha forma de evangelizar, a minha forma de fazer a minha comunidade crescer é com o meu dízimo. É com o dízimo na minha paróquia, que representa a nossa vontade de colaborar de verdade com o projeto divino neste mundo. Você está construindo um novo mundo. O reino de Deus se faz a partir da evangelização, da partilha de cada um de nós. Quando nós contribuímos com o dízimo, nós estamos fazendo parte da construção do reino de Deus neste mundo. A igreja é formada por pessoas, eu dizia anteriormente, e estas pessoas compõem a comunidade. É formada. O exemplo disso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eu falei, mas também tem o capítulo 4, 32. A multidão de fiéis era um só coração. Por isso, você que é comunidade, você que faz parte da comunidade, o seu sentimento é o sentimento da igreja. A sua vontade tem que ser aquilo que a igreja tem como vontade. Temos a pergunta? Então, diácono, nós é que deixamos aqui para o pessoal de casa, nesse momento de partilha, uma pergunta, né? Uma reflexão. E assim que o pessoal trouxer a resposta para a gente, nós voltamos para poder partilhar contigo. E a pergunta que deixamos no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, lembrando que estamos ao vivo nas 2 redes sociais da paróquia, é a seguinte:
qual a sua experiência com a prática do dízimo? Então, aí é para o pessoal de casa refletir, também deixar a sua partilha, e já já nós voltamos com as respostas do pessoal de casa. Então pronto, qual a sua experiência com a prática do dízimo? Respondam, reflitam e compartilhem e contribua com a gente, né, esta noite. Então pronto, lembrando que você é igreja, lembrando que você é uma pessoa, e pessoas somos nós que compõem esta comunidade. A igreja é formada por pessoas e cada um com a sua contribuição, cada um com a sua parte, forma a igreja, forma uma comunidade. Pode passar. O dízimo, como falamos, não é uma campanha financeira para arrumar dinheiro, como muitos pensam. Até há pouco tempo eu pensava. Às vezes eu lançava a pergunta e eu digo, e já também ajudando a refletir essa pergunta que foi lançada pela equipe aqui, para você que está em casa, eu lembro que na minha experiência, na prática do dízimo, eu pensava que o dízimo era só para arrumar dinheiro mesmo. Quando vinha o pessoal da pastoral, o minuto do dízimo, o padre ou um agente de pastoral, da pastoral do dízimo já falar com as... Geralmente vai com a camisa escrita dízimo, né? O povo já teme, o povo já tem logo aquele preconceito no caso, vai falar de dinheiro, vai pedir dinheiro, mas a gente tem que saber que não é uma campanha financeira, não é uma campanha para arrumar dinheiro como nós pensamos, e eu pensava isso no início da minha caminhada. Por quê? Porque dízimo, quando a gente vai falar da palavra dízimo, pensa logo, eu tenho que contribuir, eu não sou dizimista, eu não fiz o meu, eu não dei o meu dízimo hoje, esse mês não foi pago, aquelas coisas que nós sabemos que são queixas e muitas vezes mal interpretado e mal conscientizado por parte de cada um de nós. Então o dízimo, em primeiro lugar, é conscientização. O dízimo é uma consciência de cristão. Eu não posso entender o dízimo como dinheiro, como um pagamento. Eu não vou ali mês a mês, semanal, quinzenal, conforme os seus ganhos. E isso é interessante que nós, como diz o documento 106, temos que entender que o dízimo é periódico e sistemático. Eu tenho um período, tenho uma forma de contribuir. Eu tenho um período, se eu ganho mensalmente, é mensal que eu devolvo. Se eu ganho quinzenalmente, o meu rendimento, não sei a forma de trabalho, uns é comerciante, outros são autônomo, então recebe e tem aquela forma de rendimento. Então, se organize e faça com que periodicamente o seu dízimo seja devolvido, seja pago, seja partilhado, como você fala. Eu estou falando de várias expressões, porque é assim que na comunidade se conhece. Mas só lembrando que a proposta do documento 106 é para dizer a partilha. Eu vou contribuir com a minha partilha do dízimo. Pois bem, é uma forma de comunhão e de participação para que os membros da igreja se sintam corresponsáveis unidos e fraternos. Veja o que é que o dízimo faz no nosso coração, na nossa consciência, quando a gente, de fato, se conscientiza o que é o dízimo, que não é primeiro isso aí acima que a gente colocou. Não é uma campanha, mas é uma forma de comunhão e participação para que os membros da igreja se sintam corresponsáveis, unidos e fraternos. Pergunta? Temos aqui alguns comentários e no final tem uma pergunta para você. A Aurelice, ela partilha que a prática do dízimo integra cada vez mais a pessoa à comunidade. Jaciara, ela diz que sente uma satisfação imensa em colaborar com o dízimo, em saber que ajuda a paróquia, as comunidades a se manter e cuidar do nosso povo. Ela é muito grata e por isso contribui. Sandra diz que é muito feliz em poder contribuir com o dízimo. E agora vai uma pergunta da nossa irmã Albertina. Inclusive, ela é a nossa articuladora atual da Pastoral do Dízimo. A pergunta é a seguinte:
A mulher participa da igreja e não trabalha, somente o marido. Só que ele não participa da igreja. No final aqui eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas eu acredito que ela quer saber que nesse caso, né, como que essa mulher que participa da igreja faria a devolução do dízimo, já que ela participa, mas não trabalha, e o marido trabalha, mas não participa. Pois é, converte o marido para ser dizimista, porque ele tem uma renda. É brincadeira, mas é sério. Já várias perguntas como essa. Primeiro a gente viu que no início a gente falava também, se eu voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai perceber, a tribo de Levi não trabalhava, não tinha renda. Só eram 12 as tribos de Israel, e a tribo de Levi era destinada a trabalhar no templo, cuidar do tabernáculo, da ornamentação, da liturgia. Então todas as outras tribos que trabalhavam, tinha, na época do Antigo Testamento não era moedas, mas tinha a plantação, os produtos agrícolas, da venda, da troca, do câmbio que faziam com produtos. Então, as outras tribos sustentava com seu dízimo a tribo de Levi, porque não tinha renda, não tinha como tirar, porque era destinada a fazer um outro tipo de trabalho, que não ia ter rendimentos de produtos e moeda na época. Pois bem, para uma mulher, uma esposa que não trabalha, dona de casa como a gente chama, mas um marido que tem o seu rendimento, primeiro a gente tem que entender que o dízimo é periódico e sistemático. Só contribui com o meu dízimo quem ganha, quem tem um rendimento mensal, semanal ou quinzenal. Então, se eu não tenho, eu não posso contribuir com o dízimo na parte prática. Eu evangelizo, eu falo do dízimo, mas na parte prática eu não devolvo, não contribuo, eu não partilho o dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho rendimento. Como eu sou dona de casa, como meu esposo só que trabalha, das duas uma. Aí é a minha orientação. A gente trabalha para que o marido possa dar uma mesada, e aí eu já tendo uma mesada, eu contribuo com o meu dízimo. Ou então, que geralmente as mulheres têm, mesmo pouca, mas tem. Não estou dizendo para tirar o da feira, até porque para não ter, vamos dizer assim, um mal-estar dentro da casa com os dois. Mas que se for um dinheiro dela, ou que o marido dá porque quer dar e porque isso, ou então que ela trabalha, ela vende um Avon, uma coisa, um produto de beleza, não sei, mas que seja um rendimento. Então, dízimo é aquilo que a gente recebe mensalmente, quinzenalmente ou mensalmente. É um rendimento nosso. Se eu não tenho como fazer a contribuição, é porque eu não recebo nada. Patrícia diz: a minha experiência com o dízimo é o sentimento de amor, onde partilho com a comunidade e fico alegre em poder ajudar nas suas dimensões. E Dona Maura diz que dízimo é consciência, é partilha, é conversão. Sou feliz em ser dizimista. E agora o diácono pode aí dar continuidade. Pois bem, obrigado a cada um de vocês que contribuíram. Obrigado pela sua partilha e continue partilhando com a gente nesta noite. Temos ainda alguns minutos, né, Newton? 8h14. Então vamos dar continuidade. Você, com a equipe aqui da Pascom, pode ficar à vontade e fazer a sua pergunta e mandar a sua contribuição também. Pois bem, pelo dízimo o cristão reconhece que deve devolver a Deus uma parte de seus bens doados pelo mesmo Deus bondade. É gratidão, é reconhecimento. Dízimo na prática é o nosso coração que reconhece a bondade de Deus. Não adianta a gente ter muito e não reconhecer. Ou não ter nada também, mas que a gente, quando mesmo não tem nada financeiramente, mas reconhece a bondade de Deus na nossa vida, o nosso coração já é aberto à gratidão. Como filho de Deus, nós precisamos reconhecer a bondade dele. Como seus filhos adotivos em Jesus Cristo, Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, diz São Paulo na carta aos Efésios. Por isso ele nos abençoou
com toda a sorte de bênção no primeiro capítulo da carta aos Efésios, São Paulo vai falar. Então é Deus que nos dá tudo. Antes de Deus criar o mundo e todas as coisas, Ele nos criou. Ele nos abençoou. Ele nos deu toda a graça e todo o bem. Como a gente reza e está lá a bênção do Senhor na carta de São Paulo. Pois bem, então por que não reconhecer? O dízimo só é uma forma de gratidão, de reconhecimento a Deus. Por isso a gente sabe e na prática a gente entende de que o dízimo é uma devolução daquilo que Deus já nos deu antes da gente adquirir. Antes da gente ter, é Deus que nos dá. É Ele que nos deu tudo. Por isso o dízimo é comunhão e partilha comunitária. O meu dízimo, eu não vivo só para mim. Aquilo que eu devolvo, que eu separo mês a mês, quinzenalmente, semanalmente, do meu salário, do meu rendimento, seja 10%, ou o quanto o meu coração achar que devo devolver a Deus, é para isso aqui, é para a comunhão e partilha na comunidade. E sem esse efeito, não surte efeito a vida cristã. Não é questão de ter para poder dar. Se a gente esperar, quando eu tiver, eu vou dar. E você nunca tem? Você não ganha? Você não recebe? São Paulo vai dizer assim, lá um diálogo lá na carta aos Coríntios, ele vai dizer: se tens, por quê? Se tens, por que se orgulha como se tivesse adquirido? E se possui, porque ganhaste de alguém. Ou seja, tudo que a gente tem é Deus que nos dá. E se a gente tem, não é motivo para nós nos orgulharmos, acharmos que é de nossa capacidade mesmo que adquirimos tudo. É Deus que nos deu, é Ele que nos doa. Primeiro Deus nos chamou à vida, o dom, primeiro a vida, depois o dom da santidade. Ninguém é santo por si mesmo. A oração da coleta da liturgia dessa semana, 17ª semana, diz que é Deus que nos dá aquilo, que os bens que passam, mas nós devemos nos esforçar pelos bens que não passam, ou seja, os bens espirituais, a graça dele na nossa vida, a nossa conversão, a nossa santidade. Tudo isso vem através de um coração que se doa, no coração doador, do coração que partilha, um coração que vive em comunhão com o outro. Então, o que eu possuo na minha vida, seja material, seja físico, seja espiritual, não é meu. Até porque São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios também a respeito dos carismas, dos dons, das graças que Deus dá no meio da comunidade para cada um de nós, é em uso em prol da comunidade. Não é para o uso pessoal. Deus nos dota, Deus nos dá a graça de tantos dons e de um dom específico e principal, mas para uso da comunidade, para partilhar, para viver em comunhão. O dízimo é assim, é um dom de Deus. Eu tenho um salário, quem não trabalha? Essa nossa irmã que mandou que só o esposo que trabalha, mas o seu esposo tem um dom, você já recebe o dom, que é o dom que o seu esposo tem de receber. Quem não tem, e quem tem de si mesmo, ou seja, uma carteira assinada, é um empresário, é um comerciante, é um autônomo, vende tem uma barraquinha de frutas, de verdura, vende roupas. Você tem um dom, é Deus que lhe deu, é Deus que lhe propôs isso, é Deus que lhe propõe todo bem, toda graça. Então nós precisamos ter um coração agradecido, um coração para reconhecer. Por isso, na prática, o dízimo é dar aquilo que Deus nos deu, devolver o que Deus já nos deu antes de possuirmos. Cada pessoa deve definir livremente, sem tristeza, sem constrangimento, qual percentual. Veja que no início a gente falou dos 10%, a gente retoma aqui para esclarecer na prática o que é o dízimo, né? Qual percentual dos seus ganhos que irá separar para o dízimo? Como visto, a igreja não exige 10%. Você nunca viu uma pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, dizer, é 10% do seu salário, você recebe 1.000, tem que dar 100.
Você recebe 10 mil, tem que dar 1.000. Não, não tem um valor. Não é essa a exigência, não é um preceito que a igreja impõe, até porque ficaria pesado um jugo nas costas dos seus filhos. A igreja é mãe, a igreja é sábia, a igreja é amor. Então, 10% de tudo que você ganha, ela não tem essa exigência. Porém, para ser considerado dízimo, é preciso que seja realmente um percentual, isto é, uma porcentagem dos seus ganhos sendo no mínimo 1%, ou seja, que tenha um valor significante. Eu não vou chegar aqui, dar meu dízimo e dizer que o dízimo é R$1, R$2, R$5, isso não é dízimo. Aí eu estaria provando que eu estou mentindo. Oxê, você só ganha, se é R$5, eu ganho R$50 por mês? Que negócio é esse? Estou morrendo de fome. Ninguém é assim. Claro que a situação não está fácil, tem gente que não ganha nem isso. Mas a partir de quando a gente quer ter um compromisso de fé, um compromisso de prática de fé, eu não vou para lá com um valor que seja, vamos dizer assim, irrisório. No Atos dos Apóstolos, eu só vou trazer essa passagem só para a gente ter um exemplo, não tem nada a ver aqui, mas é só uma forma da gente ser fiel a Deus. É só parte da fidelidade. Pedro e os discípulos reuniram, como nós vimos, capítulo 4, a partir do primeiro capítulo, essa forma de viver em fraternidade chama primeiro a atenção da fidelidade para com Deus. E tinha um casal chamado Átila e Zafira. Pedro chama os dois, diz a proposta evangélica das comunidades, da igreja nascente, das primeiras comunidades, é essa: viver fraternalmente, no amor, uma só alma e um só coração. Tudo que temos é colocado, vendido e proposto nos pés dos apóstolos para que se distribua de acordo com a necessidade de todos. Então não havia mais necessitado entre eles, porque tudo que possuíam, vendiam e colocavam em prol do mais necessitado. Então, esse casal tinha um terreno. Pedro chamou eles para fazer parte da comunidade e propôs, como a gente está agora vivendo fraternalmente, a partilha, a comunhão, venda e venha devolver o dinheiro para a gente botar a serviço da comunidade. Eles foram, vendeu. Primeiro veio o marido e falou a mentira, ou seja, não devolveu o valor real do terreno, da venda do terreno. Então Pedro disse: por que mentes? Está mentindo a Deus e não aos homens. O Espírito Santo sabe o quanto foi o vendido, o quanto foi o valor, e você está devolvendo um valor que não é. Então vai morrer. O homem caiu na hora. Depois vem a mulher desesperada, papá, e Pedro diz a mesma coisa para ele: olha, você sabe que seu marido acabou de sair daqui carregado, que foi morto, porque mentiu em valor, em relação à venda do terreno. E ela também quis alimentar a mentira, e Pedro disse: eu não vou dar 10 minutos para você cair. Em outras palavras, ele disse: ainda estão carregando o corpo do seu marido e você também vai morrer. Vai cair aí e morrer. Não deu outra. Ou seja, é a fidelidade com Deus. Se eu ganho tanto, eu sou fiel a Deus. O meu coração se abre em relação com Deus, porque dízimo, primeiro a gente tem que entender que nos leva a ter esse relacionamento de filho com Deus. Um relacionamento de amor, um relacionamento de clareza naquilo que somos, naquilo que temos. Então não temos necessidade de vivermos sem uma relação concreta e aberta com o Senhor. Aqui colocou-se até um exemplo: se alguém ganha 1.000 e oferece R$10, isto ainda pode ser considerado dízimo. Menos do que isso, porém, seria uma oferta. Quantas vezes, né? É só um exemplo, porque a gente está falando da prática do dízimo, mas aqui leva ao entendimento, a gente a entender o que é que eu quero, o que eu preciso para verdadeiramente ser um dizimista. Primeiro é o compromisso. Segundo, também, junto com o compromisso, a fidelidade, a minha conscientização, a minha conversão pastoral. A questão não é primeiramente o dinheiro, mas na prática a gente coloca vamos dizer,
esses valores para que a gente possa ter um entendimento de que dízimo eu preciso ter um compromisso. Todo mundo tem um compromisso financeiro. Na parte financeira, a gente sabe, olha, eu separo a luz, separo o gás, separo quem tem consórcio, quem tem financiamento de automóvel, quem tem aluguel, essas coisas, é tudo bonitinho ali, né, na ponta do lápis, como a gente diz. Outros mais modernos faz ali no Excel a planilha certinha que vai dando os valores mensal que você precisa e o que você tem que gastar. Pois bem, com dízimo deveria ser assim. Outra prática que eu aprendi também na fidelidade, o compromisso com o dízimo, é sempre o dízimo na planilha ser a primeira da coluna. Está lá, o dízimo. Eu tenho um exemplo de dízimo que sempre falo, quando logo eu comecei a caminhada também, não era nem diácono ainda, era leigo, então eu trabalhava com um colega e ele era de outra denominação. Uma vez o salário dele veio cortado, e cortaram muito, por tantas coisas, um desconto disso, um desconto daquilo. Ele chegou para mim com o contra-cheque desesperado e disse, Adilson, me socorre, olha para aqui quanto veio o meu salário. Eu só deu mesmo para tirar o dízimo. Pronto, ele não precisou fazer mais nada, aquilo me converteu, porque eu vi o compromisso de fé. E ele era de outra igreja, acredito que é ainda. Mas aquilo me chamou a atenção porque eu preciso ter esse compromisso com o dízimo, com a minha comunidade, com Deus. Primeiramente é o dízimo, nem que não sobre nada. Veja que experiência de fé. Veja como ele me chamou a atenção e a partir daí Deus foi trabalhando no meu coração e dizendo, não, se eu quero ser de fato um cristão, um batizado, compromissado, corresponsável pela minha comunidade, eu preciso colocar em prática aquilo que eu escutei, aquilo que Deus me propôs, né? Ser fiel, ter um compromisso. Eu tenho que lembrar que Deus me deu e eu preciso devolver a Ele. Eu preciso colocar o dom que Ele me deu a serviço da comunidade. Foi assim que Ele me ensinou. Ele não sabia o quanto me ensinou, mas eu ainda meio envergonhado porque não era fiel, eu não falei nada com ele, mas ele me deu um grande exemplo. Só deu para tirar o dízimo. Pronto, me chamou a atenção essa proposta. Dá tempos? A entrega do dízimo normalmente é mensal. Já falei, eu acho que eu peguei esse apanhado aqui, mas vale a pena lembrar, vale a pena mexer em nosso coração, mexer na nossa cabeça, para que a gente entenda. Eu não posso, quando é que eu devolvo meu dízimo? Como posso devolver meu dízimo? A gente vê tantas coisas, né? Liga para a paróquia, liga para um agente pastoral. Eu posso devolver meu dízimo hoje, amanhã, não sei que dia, no tempo de pandemia, como é que eu faço? Todas as paróquias, eu acredito que colocaram aí um subsídio, um auxílio, como fazer com o Pix agora, então beleza, mas aqui, a entrega do dízimo normalmente é mensal, porque a maioria das pessoas recebe salário todo mês. Quem trabalha recebe todo mês. A empresa não vai atrasar mais de 2 meses, mas geralmente se recebem todo mês aqueles que trabalham. Já os que recebem semanalmente, por exemplo, podem combinar de entregar uma vez por semana. Combina com a secretária da paróquia, com um agente pastoral, com uma pessoa que você conhece, que pode fazer vamos dizer assim, esse intercâmbio para você. Eu posso combinar, eu recebo toda semana, como é que eu faço para entregar meu dízimo? Eu junto 4 semanas que formam um mês, ou toda semana eu dou aquele percentual conforme o meu ganho? Não sei, fica a critério, combina, veja. A prática do dízimo é isso aí, é simples, é conforme o nosso coração vai se abrindo para a evangelização e sabendo, se você tem disponibilidade de toda semana estar na paróquia, combinar com a pastoral, está lá o espaço da partilha, que a gente também, é outra proposta do documento 106, falar que não é mais plantão do dízimo, mas é espaço da partilha, sempre tem um irmão lá para te receber, para falar do dízimo, para
integrar-se com você nesse momento de fraternidade, passa lá toda semana, fica a critério. O importante é saber que o dízimo deve ser entregue na comunidade com a mesma regularidade com que se recebe os ganhos regulares. O importante é isso. Se você sabe que o dízimo tem essa consciência, na prática, saber que o dízimo deve ser entregue na comunidade. Não importa se é mensal, se você ganha mensal é mensal, não importa se é semanal, porque você ganha toda semana. Toda semana, ou você junta e vai uma vez por mês. Ele conforme a regularidade dos seus ganhos. Que bom, dá para a gente entender aí um pouquinho como é praticar o dízimo, ou o dízimo na prática. Cada vez mais católicos se conscientizam da importância do dízimo e das ofertas. Graças a Deus. Né, Nilton? Aqui na São Daniel Comboni, então, graças a Deus, né? E tem muito, viu? Eu tenho certeza do que eu estou falando, não é ironia nenhuma, mas é isso mesmo. Cada vez mais a gente vê as paróquias, nossas comunidades, dizimistas conscientes, agentes de pastoral conscientes também. Por quê? Porque está surtindo efeito. Porque o dízimo está sendo trabalhado de forma comunitária, forma paroquial, na comunidade. Então está se vendo. Claro que muitas vezes vem aqueles questionamentos, para onde está indo o dízimo, para não sei o quê, como posso saber que o dízimo está sendo empregado conforme a nossa ideia, para onde vai. Mas isso aí não importa. O importante é que a conscientização da importância. O dízimo está sendo consciente na mentalidade e, sobretudo, no coração do católico, de nós cristãos. É bom encontrar igrejas limpas, bem equipadas, com tudo funcionando bem. Eu falei, né? Para aqui. Quase a gente aqui não transmitia, mas graças a Deus, tecnicamente, está bem suportado aqui, tem um suporte legal, a paróquia, a equipe da Pascom, que beleza. Tudo isso fruto da sua doação, da sua conscientização com o dízimo. O dízimo, na prática, é isso aí que nos favorece, que nos faz sermos irmãos, mesmo de longe, mesmo na situação que estamos do distanciamento, claro que agora um pouco mais, e eu quero lembrar que eu estou aqui de máscara, porque todos estão aqui de máscara, mas com distanciamento, mas eu estou sem máscara, os outros estão todos de máscara, está aqui. Mas isso nos possibilita esse encontro. É o dízimo que faz com que isso aconteça. Aparelhos, energia, microfones, som, aparelhagem, tudo conforme a nossa necessidade. Mas, infelizmente, muitos se esquecem de que, para isso, todos precisam colaborar. Alguns se esquecem, né? Pois bem, somos a família do Senhor e cada templo da igreja é uma casa de todos nós. Cada comunidade que você participa, cada irmão que você visita, que você fala, é uma família do Senhor. A igreja conta com o seu desejo de viver em Cristo, de assumir o fato do papel e a missão de ser, junto com seus irmãos de fé, membro de um mesmo corpo. Então, meu irmão, minha irmã, aceite o chamado de nosso Pai, o Pai eterno, e diga sim ao compromisso de levar adiante os trabalhos evangelizadores da sua paróquia. Que beleza, né? Temos tempo? 10 minutos? Então vamos lá. Então vamos passar. Como é que estão as perguntas? A partilha dos irmãos? Pronto, qualquer coisa você me fala. No final, né? Ah, tá bom. Então vamos lá. Então pronto, para onde vai nosso dízimo? Da termo da pergunta e da provocação anterior que eu fiz. Aqui as dimensões do dízimo, que é a religiosa, a contribuição com o dízimo. É um modo de reconhecer Deus é o Senhor de todos os bens. Todos os bens, Deus é Senhor, meu, seu, das coisas criadas, planta, árvore, bicho, o céu, a nuvem, o ar, tudo, Deus é Senhor. Por isso, religiosamente, a contribuição do dízimo
favorece esse entendimento. Deus é Senhor de todas as coisas. Dimensão eclesial, manter as estruturas eclesial e diocesano, ou seja, falei, a seu templo, a sua comunidade, a sua paróquia, a matriz, as comunidades, tudo bem arejada, tudo bem iluminada, com som, se não está ainda, está sendo projetado cada detalhe para melhorar, mas é através do dízimo. Fora que a paróquia e as comunidades têm os 10% que mantém a cúria diocesana. Então, a cúria arquidiocesana vive da porcentagem que as paróquias contribuem para mantimento de toda a cúria, onde fica a centralidade administrativa da igreja, ou seja, onde o bispo trabalha. Dimensão missionária, partilhar os recursos em vista do crescimento do reino de Deus. É missão. Quantos missionários? Padre aqui mesmo missionário, né? Veio do México, boniano. Pois é, a minha paróquia lá também, São Caetano, é dos padres vocacionistas, religiosos. Tem missão, tudo quanto é lugar desse país, né? Principalmente na América, Equador, tem na Argentina, tem Moçambique também na África, em vários lugares. Aqui no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, o interior da Bahia. Então precisa desses recursos para manter a missão. Sem contar que também o dízimo vai para as pastorais, a pastoral Pascom precisa também, como comunicação, os seus equipamentos, a catequese e tantas outras pastorais que precisam de formação. Tudo isso é recursos do dízimo. E a dimensão caritativa, serviço da caridade. Cesta básica, ainda mais nesse tempo de pandemia, quantas famílias assistidas, quantas luzes de casas pagas, né? Dá uma contribuição aqui, dá uma ajuda ali. Claro que a assistência, como diz o Papa Francisco, a igreja não é uma ONG, um assistencialismo, mas ela promove a caridade. Veja que no pilar da caridade, esse domingo passado, baseado no Evangelho de João, Jesus mata a fome do povo, mata a fome na partilha do pão, na multiplicação do pão. Então isso é caridade que a igreja faz. Pois bem, a pastoral do dízimo é uma ação eclesial, ou seja, uma ação da igreja que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implantação e funcionamento do dízimo, em sintonia com a pastoral de conjunto na igreja particular. Então ela é chamada a fazer parte, você é chamado a fazer parte da pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto, onde não só o dízimo trabalha, mas o dízimo vai, visita a catequese, visita a pastoral familiar, visita o texto dos homens, visita cada pastoral, grupo e movimento da paróquia e faz ali um trabalho de evangelização através do dízimo. Quando a igreja faz opção pelo dízimo, não é apenas opção para recardar recursos, mas como forma habitual de contribuição que nasce de uma consciência formada e alimentada pelo Evangelho da gratuidade. Pois bem, pode passar. Então aqui a gente vai ver também que tem como referência fundamental a paróquia, com as comunidades que as compõem. Todo dízimo é paroquial, não tem dízimo fora da paróquia. Claro que uma paróquia que faz parte desta paróquia várias comunidades, uma, duas ou mais comunidades, ela toda é centralizada na paróquia, mas cada comunidade tem a sua forma de referência do dízimo, mas a referência fundamental é a paróquia. Então está tudo ali. O dízimo é paroquial, pode ser entregue na sede, na comunidade ou no setor da paróquia que o fiel participa, né? Então, que são quantas comunidades? 10 comunidades? Cada comunidade tem a sua, né? Sua equipe do dízimo.
Pois é, põe bem. Então é isso. Então, o fiel participa lá, contribui lá, mas no final da prestação de conta, é para a paróquia, para a matriz. Então, considera-se importante a unificação entre as paróquias de uma mesma igreja particular, o sistema de recebimento e gerenciamento do dízimo. Aí fica por conta das foranias, né? Não sei se aqui é assim, aqui é forania 7B. Pronto, as paróquias da forania 7B talvez possam se unificar na forma de fazer esse sistema de recebimento. Se é agora, até eu acredito que quase todas, a igreja toda de Salvador, do Brasil, né, com a pandemia, só viu lá, faça na conta, no Pix, isso aqui, viu o fiel falando assim, olha, eu não posso ir na paróquia porque eu estou com medo, porque eu tenho idade, porque eu sou do grupo de risco, como eu faço para contribuir, para devolver meu dízimo, assim. Então foi uma forma que obrigatoriamente ficou unificada. Mas graças a Deus, eu penso que, pelas experiências que ouvida também, nesse tempo de pandemia, foi uma experiência muito boa com o dízimo nas paróquias também. Enfim. Elementos fundamentais para a pastoral do dízimo, para um bom funcionamento: organização da equipe, unificação do sistema. Daí para cá eu não vou passar mais não, porque eu coloquei, mas aí é a parte prática de formação com a pastoral. Só queria pegar aquele apanhado do início, a prática do dízimo. Prática de praticar o dízimo mesmo, não de organizar as equipes, a pastoral, como está aqui nos slides abaixo, até por conta do horário, mas ficou claro, né? Ficou bom, nos levou a ter um entendimento e a conscientização, sobretudo, como praticar o dízimo na prática. Na verdade, como eu sou um dizimista, como eu posso ser um dizimista. Muito bem. Perguntas? Pois bem. Então chegamos ao fim. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você que também que rezou, que está aqui no estúdio, na casa paroquial, no centro de formação, digamos assim, desta noite. Para essa última noite de formação do dízimo, mês de julho, quarta-feira. Lembrando que sábado tem a missa do encerramento do mês. Você é convidado, você é convidada. Antes da oração, quero dar a bênção também, depois da oração, e pedir a Deus que faça e motive sempre o nosso coração para essa atividade de fé, para essa conscientização de fé, que é o dízimo. Por isso, vamos pedir ao Senhor que através do nosso coração grato, do nosso coração cheio de bondade, cheio de reconhecimento daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos fez, possamos também retribuir com o outro. Que o Senhor possa fundir no nosso coração a graça do Espírito Santo, a bondade de ser um dizimista fiel, de poder abrir o nosso coração para a partilha, para a caridade, para aquilo que Ele nos propõe, como reconhecer a sua bondade e assim a prática dela na vida do irmão, da irmã. Por isso, Senhor nosso Deus, nós te pedimos que assim como Nossa Senhora também, aquela que soube acolher a tua proposta, aquela que soube contribuir também para o bem, para a difusão do reino de Deus aqui na terra, nós também como dizimista, nós também como homens e mulheres de fé, como batizados e batizadas, possamos ser o elo dessa evangelização. Porque dízimo é aquilo que liga também. O meu dízimo possa ser um elo que liga o irmão, a tua igreja, o teu coração. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, São Daniel Comboni, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim terminamos mais uma quarta-feira de formação, com essa linda formação que o diácono Adilson, que veio de lá da paróquia de São Caetano, veio fazer para nós. E já convidar vocês para sexta-feira, às 12 horas, pelo Facebook da paróquia, a oração da Divina Providência. Boa noite a todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão ao Criador,